Fala, meus amigos, voltamos aqui com a nossa segunda parte das dicas da primeira fase OAB. Domingo, vitória certa, mais 40 pontos, tranquilo, tenho certeza. Quem gostou, vai lá no professor Gabriel Barros, 2 R's, 2 O's, 2 S's, @gmail.com e pode pedir dica, pode tirar dúvidas, manda a prova para mim que eu corrijo, não tem problema não, sem tranquilidade. Agora, eu não queria, eu já falei de licitação na primeira parte, eu não queria repetir licitação. Eu queria dar um apanhado geral, mas eu vi que cai muito isso na prova de primeira fase. E isso, muitos pensam ser decoreba. Mas não, isso aqui é memorização pura. Vou fazer um quadrinho para vocês agora, um quadrinho que vocês vão botar no caderno de vocês, olhem 3 vezes, dá uma olhada 3 vezes no seu caderno antes da prova e você vai ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Se você ler linearmente, o nosso cérebro não processa. Você olha em esquemas, em quadros, o seu cérebro processa de forma muito mais tranquila, tá bom? E qual é o assunto? São as modalidades concorrência, tomada de preço e convite. Essas modalidades possuem uma relação entre elas de preço, possuem uma relação entre elas de preço. Então, vamos recapitular todas as modalidades que a gente conhece. Então, tem lá na Lei 8666 de 93. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. A Lei 8666 tem essas. E leilão, as 5. Sabemos que tem o pregão presencial e eletrônico, lá na Lei 10.520, tá? Pregão eletrônico, Lei 10.520. E ainda, eu acho que não cai na primeira fase, porque é muito específico, temos uma modalidade chamada consulta. Poucos professores abordam isso e eu acho que a primeira fase realmente não tem que abordar. Consulta, só para eu ficar com consciência limpa, é aquela modalidade utilizada pelas agências reguladoras. Então, consulta, lembrou de agência reguladora. Só isso vocês precisam saber. Consulta, agência reguladora. Tranquilo? Então vamos falar das 3 primeiras. Concorrência, tomada de preço e convite. Olha o quadrinho que está lá no artigo 23, incisos 1 e 2. Tá bom? Olha esse quadro. Dentro desse quadro, deixa eu enquadrar bem aqui. Dentro desse quadro, temos 2 objetos do contrato. 2 objetos do contrato. Quando for obras ou serviços, de quê? Obras ou serviços de engenharia, obras ou serviços de engenharia, teremos um certo valor para a concorrência, a tomada de preço e o convite. Quando for obras ou serviços de engenharia. Desse lado aqui, quando for outras compras e serviços. Outras compras e serviços. Quando for outras compras e serviços, teremos outros valores. E quem vai estar aqui, as nossas 3 primeiras modalidades. Concorrência, tomada de preço, e por fim, convite. Então, concorrência, tomada de preço e convite, que são as modalidades da nossa licitação. Elas possuem uma relação de preço. Que relação é essa? Olha que bonito. Olha como vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem. Que relação é essa? Quando o valor do contrato for maior de R$1.500.000, ou seja, maior para cima de R$1.500.000, vamos ter que usar a modalidade de concorrência. Por quê? Porque é uma modalidade de grande vulto econômico. Se olhar lá no artigo 22, parágrafo 1º, vocês vão ver no conceito de concorrência que é modalidade de grande vulto econômico, ou seja, muita grana, né? Então, acima de R$1.500.000. Pouca coisa, né? R$1.500.000, imagina o nosso bolso, R$1.500.000 agora. Meu Deus. Já a tomada de preço, ela é de médio vulto econômico.
Não é por isso que ela está no meio, médio vulto econômico. Aqui muda. Aqui não pode ser acima de R$1.500.000, mas até R$1.500.000. Até R$1.500.000. Tanto zero que até confunde, né? Até R$1.500.000. E o convite, Gabriel, é abaixo? Não, abaixo é a tomada de preço. Até R$1.500.000, então dali para baixo. O convite, meus amigos, ele poderá, é só você tirar um zero. Corta um zero aqui, ó, que vai ficar até, repete o até, R$150.000. R$150.000. 150 mil. 150 mil também tá bom, né? Então, até aqui e até aqui e aqui, acima de R$1.500.000. Concorrência, tomada de preço e convite. Tá bom? E nas outras compras e serviços? Outras compras e serviços, o valor muda. O valor muda. Aqui continua para cima. Vou colocar em vermelho para vocês lembrarem. Ó, aqui continua para cima. Acima de quanto? Acima de quanto? De 650 mil. 650 mil reais. Quando for acima de 650 mil em outras compras e serviços, teremos que utilizar da modalidade concorrência. Tranquilo? E aqui é a mesma coisa. Aqui era para cima, aqui virou até. Até também. Até 650 mil. Olha que legal. Olha que prático. Muito melhor do que ficar lendo artigo, hein? Com certeza, muito melhor. Até 650 mil. E no convite? Menor vulto econômico. Menor vulto econômico. Convite. Até também. Até 80 mil reais. Até 80 mil reais. 80 mil reais é pouquinho, né? Não é querer ter 80 mil reais agora, não. Muito pouco. Até parece. Ó, até, e até, acima e acima. R$1.500.000, concorrência, obra de serviço de engenharia, tomada de preço, até R$1.500.000, obra de serviço de engenharia e convite até 150 mil. Aqui, acima de 650 mil, até 650 mil e até 80 mil reais. Está tudo isso lá escrito, que fica chato, no artigo 23, incisos 1 e 2. Tranquilo, meus amigos? Só mais uma coisa que muita gente confunde também. Vou ter que apagar o quadrinho aqui. Eu repeti muito, então com certeza vocês já tiveram tempo de copiar. Outra coisa boa também, né, de ter uma aula online é que você pode pausar, voltar, e aí fica mais tranquilo. Mas eu estou sempre repetindo, porque é para massificar mesmo. Massificar mesmo, eu sei que vocês gostam, para ter tempo de copiar. Eu já fui estudante, aliás, sou até hoje. Não confundam modalidades. Acabamos de falar de modalidades. Modalidades com tipos. Não confundam modalidades com tipos. Por quê? Porque a modalidade, ela diz a estrutura da licitação. Vai dizer se a licitação é de grande vulto, vai dizer como será feito a adequação dos interessados, se eles deverão ser cadastrados, ou se serão convidados, ou serão tempo para se cadastrar. Tudo isso é modalidade. Diz a estrutura da licitação. Dá a estrutura da licitação. Estrutura. E os tipos? Os tipos não. O tipo, ele é o critério de escolha para aquela proposta, para uma determinada proposta de um interessado. O tipo é o critério de escolha. Então vem comigo, olha só. Tipo é o critério de escolha. Critério de escolha. Isso é o tipo. Quais são os critérios de escolha? Temos 4. Temos 4. Quais são? Menor preço, menor preço, menor preço, melhor técnica e preço,
melhor técnica e preço, maior lance ou oferta, maior lance ou oferta. Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. No caso aqui, são 2 em 1, tá? Maior lance ou oferta. No caso aqui, são 2 em 1. Galera, essa foi a nossa dica número 5. Temos mais 2 dicas ainda, então fiquem ligados. Olha que legal. Modalidades diferentes de tipos. Agora, vamos para outro assunto, que são as agências reguladoras. Agências reguladoras. Olha que interessante. As agências reguladoras, exemplos, Anatel, ANEEL, ANAC, ANP, ANT. Olha só, todas essas agências reguladoras, elas têm certas características. E essas características que o examinador aborda na primeira fase do exame de ordem. São exatamente essas características. Então, qual é o nosso assunto? Agência reguladora. Agência reguladora. Primeiro ponto que vocês precisam saber. Primeira coisa que vocês precisam saber. Que a agência reguladora, ela é uma espécie de autarquia. A agência reguladora é uma espécie de autarquia. E qual é a autarquia? Ela é uma espécie de autarquia. Autarquia de regime especial. Autarquia de regime especial. É aqui que se enquadra a agência reguladora. Ela é uma autarquia de regime especial. Outra característica da agência reguladora. Ela exerce atividades típicas de Estado. Ela exerce atividades típicas de Estado. Atividades típicas de Estado. Quais são elas? Quais são elas? Normatização, normatizar e fiscalizar. Fiscalizar. Ou seja, ela cria normas técnicas, justamente por isso que elas são criadas, porque existe um corpo técnico dentro da agência reguladora, porque se o poder público criasse uma autarquia, e essa autarquia, mesmo sendo criada, elas não soubessem sobre telefonia, sobre energia elétrica, sobre petróleo, não faria muito sentido, não teria eficiência, não teria qualidade para normatizar e fiscalizar, porque as pessoas não saberiam o que é energia elétrica, as peculiaridades da energia elétrica, as peculiaridades do setor de telefonia, as peculiaridades do setor de petróleo. Então, por isso que elas criam normas técnicas e fiscalizam as empresas que prestam serviço nesse setor, nesse determinado setor. Então, a ANEEL, ela está fiscalizando a AMPA, por exemplo, energia elétrica. A Anatel está fiscalizando a TIM, a Oi, a Vivo. Mas quem? A ANP está fiscalizando a Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, e por aí vai. Tá bom? Essas são 2 características das agências reguladoras. Só que elas têm uma grande peculiaridade, que é o que diferencia as agências reguladoras das autarquias de regime comum. Qual é a grande peculiaridade? Elas possuem maior independência. Elas possuem maior independência. Não só independência, mas também maior autonomia. Maior autonomia. O que significa isso? Significa que elas possuem mais 2 características muito interessantes e que só elas têm. Olha só, que legal. A primeira, que vai provar para vocês essa independência, essa autonomia. A primeira, elas possuem um mandato fixo. Elas possuem um mandato fixo. Um mandato fixo. Ou seja, os dirigentes
E os presidentes daquela agência reguladora específica, no momento que eles são nomeados pelo presidente da República e a sua nomeação é aprovada pelo Senado Federal, ele possui um mandato fixo, um prazo específico para ser o dirigente ou o presidente daquela agência reguladora. Mas, Gabriel, quer dizer então que ele pode fazer qualquer besteira que ele vai continuar lá? Não, claro que não. No caso de lesões graves, por exemplo, um ato de improbidade, ele pode ser exonerado sim. Mas, para isso, terá que passar pelo procedimento administrativo disciplinar ou por um processo judicial. Tá bom? Então, olha a dificuldade que tem. Ele tem muita independência e muita autonomia. Independência e autonomia em relação a quem? Ao poder executivo. Então, acrescenta aí. Independência e autonomia em relação a quem? Ao poder executivo. Ao poder executivo. Mas o quê? Mas o que eles têm de independência e autonomia em relação ao poder executivo? Uma segunda característica. As suas decisões não poderão ser alteradas pelo poder executivo. As suas decisões, em regra, não poderão ser alteradas pelo poder executivo. Decisões não alteradas pelo poder executivo. Olha que interessante. Olha que independência que esses diretores, esses presidentes possuem. Então, essa é a grande característica da agência reguladora. Tem independência e autonomia. Então, elas são, o que vocês têm que lembrar, elas são autarquias de regime especial, elas possuem atividades típicas de Estado, normatizar e fiscalizar, possuem grande independência e autonomia em relação ao poder executivo, e a característica que advém dessa independência e autonomia, o mandato fixo e as decisões que não poderão ser alteradas pelo próprio poder executivo. Tá bom? Essas são as grandes características. Passada a dica 6, vamos à nossa última dica. Então, deixa eu apagar aqui, que eu vou falar para vocês agora de uma cláusula exorbitante dos contratos administrativos. Que? Isso mesmo, cláusula exorbitante. Nome doido, né? Nome para botar no filho, exorbitante. Então, cláusula exorbitante do contrato administrativo. Sabemos que quando a administração pública contrata com um particular, ela possui diversas cláusulas exorbitantes. No caso, iremos falar de uma específica. O que seria a cláusula exorbitante, gente? Cláusula exorbitante é uma prerrogativa que a administração pública possui por estar buscando o interesse público. Se ela está buscando nosso interesse público, ela deve sim ter prerrogativas no contrato administrativo. E a primeira delas, normalmente é citada no artigo 65, parágrafo 1º, é a alteração unilateral do contrato administrativo. A alteração unilateral do contrato administrativo é uma cláusula exorbitante. É um artigo 65 caput. E no parágrafo 1º é o detalhe que a gente tem que ver aqui. O que é alteração unilateral do contrato administrativo? É quando a administração pública pode alterar o contrato administrativo, o valor do contrato administrativo, sem a anuência do particular que foi contratado, sem a anuência, sem a concordância do particular que foi contratado. Só que é aí, meus amigos, que vem o detalhe e que cai na prova. Quanto ela poderá mudar, alterar esse contrato administrativo, o valor do objeto do contrato? Quanto? Qualquer valor ela pode mudar e pronto, acabou? Não, porque existe o princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Deve haver um equilíbrio econômico-financeiro para que não onere demais o particular e este não possa mais executar o contrato, executar aquilo que ele combinou com a administração pública. Então, devido a esse equilíbrio econômico-financeiro, ela não pode alterar qualquer valor. Ela pode, nesses seguintes valores. Olha aqui. Então, estamos falando da alteração unilateral. Que está onde? Lá no artigo 65, mais especificamente, parágrafo 1º. De que lei? Lei 8666 de 93. Essa lei trata tanto das licitações como do contrato administrativo. Sabemos que as licitações precedem todo o contrato administrativo, em regra.
Então, qual é o valor, Gabriel, do objeto do contrato que a administração pode alterar à vontade? Ó, primeiro, essa aqui é a regra. Essa aqui é a regra. Regra. Anotem isso. Isso aqui é a regra. A administração pública poderá alterar o contrato administrativo, o valor do objeto do contrato administrativo, em 25%. Em até 25%. Mas 25% tanto para aumentar, para fazer um acréscimo, quanto para suprimir, ou seja, diminuir o valor do contrato administrativo. Isso, segundo a lei, não afeta esse equilíbrio econômico-financeiro e o particular está obrigado a aceitar essa alteração unilateral do contrato. Para cima ou para baixo, em até 25% do valor do objeto do contrato administrativo. Mas é isso a regra que o examinador usa? Claro que não, não é a regra. O examinador vai sempre buscar a exceção, porque normalmente é a exceção que a gente não sabe, né? Então a exceção é justamente essa aqui, ó. Somente em dois casos, a administração pública poderá alterar até 50%. Olha esse valor, 50% de um contrato administrativo, que normalmente é muito caro. 50%. Quais são esses casos? São dois casos. Primeiro caso, segundo caso. Qual é o primeiro caso? Reforma de um edifício. Reforma de um edifício. Reforma de um edifício. Ou então, reforma de equipamentos. Reforma de equipamentos. Reforma de edifício e reforma de equipamentos. Nesse caso, a administração pública poderá alterar até 50%. Mas, Gabriel, 50% também para aumentar e para diminuir, igual na regra? Não. Olha o detalhe. 50% apenas para aumentar. 50% apenas para aumentar. Olha esse detalhe. 50% apenas para aumentar. Então, meus amigos, chegamos ao fim das nossas dicas de primeira fase da OAB. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem tranquilos, como eu falei no início, na primeira parte, emocionalmente. E guardem isso aqui no caderno de vocês, sempre tentando memorizar, nunca decorar. Dá uma olhada naquela tabelinha e vamos para cima da OAB com vontade. Vitória para vocês, um beijo, boa sorte.